Está no ar mais uma review de Beyblade Burst aqui no canal, episódio 50. Chegamos no penúltimo episódio, eu não aguento mais esperar. Por favor, lancem o episódio 51 logo. Eu queria agora, eu queria que fosse hoje o último episódio, mas não, tem que esperar mais uma semana para assistir, fazer o quê? Esperemos, né? Esse foi um episódio que explicou muita coisa do vídeo passado. Só não explicou uma coisa ainda, mas a gente vai... Espero que no último episódio tudo se explique, porque tem mais um episódio aí pra tudo se explicar. Beyblade Burst não é uma temporada, não é uma série com furos, né? Não é uma série em que tem muitos erros de roteiro, uma série que segue bem certinho e não tem muito erro. Então, enfim, por enquanto até agora não temos nenhum furo e agora a gente vai para o último episódio para resolver algumas questões que eu estabeleci aqui durante as reviews que eu fiz aqui durante a temporada que passou aqui no Cartoon Network no Brasil. Bom, primeiramente eu falei que o Free tava possuidaço, né? E nesse episódio mostrou que na verdade ele não estava possuído. Na verdade ele não tem nada a ver com a estadia dele durante a época dos Raging Bulls, né? Quando ele estava nos Estados Unidos. Muito menos se o Taylor tinha botado algum veneno no Free pra ele ficar meio louco daquele jeito, mas não. Foi explicado nesse episódio que na verdade o Free ele chegou ao máximo de seu potencial, a gente pode dizer. Ele na verdade ele sempre foi aquele cara meio L, né? O L, aquele cara é todo meio cansado, muito bom, mas sempre aquela cara meio cansada. Por quê? Porque ele tava farto, ele era muito bom, ele era o número 1, ele não tinha mais o que ganhar, então ele era um cara meio cansado, meio dormindo, né? E aí depois que ele perdeu pro Lui e voltou pro BC Sol, ele voltou pro BC Sol justamente porque ele sabia que lá no BC Sol, que era a casa dele, a casa onde sempre foi, ele ia voltar a ser o cara que ele era antes, porque ele confiava nos colegas de equipe dele, né? Enquanto no Raging Bulls era muito individualíssimo, né? E ele já conhecia a casa, conhecia a Cris, gostava do pessoal de lá, enfim. É um time mais unido, o BC Sol. E aí ele voltou pro BC Sol pra voltar a se fortalecer, voltar a treinar mais forte, e aí ele começou a voltar a treinar mais arduamente, né? E aí ele foi lá, fez uma Copa Internacional de Bladers bem... né? Até agora não havia se mostrado muito overpower, a gente pode dizer. Ele estava ganhando as batalhas fáceis porque os adversários eram mais fracos que ele, o único adversário forte ali era o Lui. E aí na última rodada ele enfrentou o Lui. E aí na última rodada a gente viu que o Free se ficou daquele jeito meio possuído, a gente pode dizer, né? Mas na verdade é porque, inclusive no episódio mostra ele treinando arduamente, carregando pedra, meu Deus, eu tava carregando, tava treinando muito duro. E aí ele chegou pra batalhar com o Lui, e aí ele se mostrou daquele outro jeito do Free. E a gente pode até dizer que esse é realmente o Free verdadeiro, o Free que tá mostrando toda a sua força mesmo. E aí ele foi lá e ganhou do Lui. Aí ele chegou nas semifinais como o primeiro colocado do grupo, né? Enfrentou o Vault, que foi o segundo colocado do grupo. E o Vault, e na batalha contra o Vault ele ainda se esforçou ainda mais. Na primeira ele destruiu o Vault, ganhando por eclosão. E na segunda o Vault deu tudo de si também e conseguiu ganhar do Free. E ali na terceira luta que houve, os dois aí eles lutaram mesmo, cada um usando o que tinha. Só que o Free, quando ele usa o máximo de força, ele fica com as veias tudo saltadas, ele fica meio... muito bravo, né? O Vault não apresenta, o Vault tem um psicológico muito bom, cara. Eu queria ter o psicológico do Vault. E aí o Free já extravasou geral, assim, já tá todo morto. E aí na última luta o Free já tava assim, força suficiente até de pegar o Bey dele. E a Cris teve que intervir e pedir pra acabar, pedir pro Free desistir da luta enfim, pra não ficar pior pro lado do Free, né? Pro Free não acabar, sei lá, machucando o braço, igual aconteceu o Shu na primeira temporada. Realmente, o Free estava exausto, ele não tinha mais como batalhar. Foi bem usado da parte do roteiro, eu gostei. Vou dizer que, quer dizer, mais ou menos, na verdade. Eu esperava uma baita batalha, talvez a batalha mais complicada da vida do Vault, e que ele ganhasse.
Mas isso não aconteceu. Foi uma batalha, realmente foi uma ótima batalha e uma batalha mais difícil da vida do Vault até aquele momento, até pelo menos esse episódio, né? Porém, ele não acabou de um jeito muito legal, não acabou com vitória do Vault, acabou com o WO do Free. Foi meio palha, entendeu? Apesar de ter sido apesar de eles terem usado tão bem no roteiro que ficou legal. Deu pra entender? Será? Acho muito difícil. E agora tem o Shu pela frente, né? O Shu que aí sim o Shu é uma. Aí sim o Shu é uma incógnita no negócio, porque daí vem aquele questionamento. O Shu está, como eu falei, meio possuído ou ele está como Free de um jeito muito acima do seu potencial? Muito acima do que ele realmente mostra, né? Tipo, ele tá usando o máximo de si e por isso que ele acaba virando arrogante desse jeito. Eu vi sei lá, dá pra, por exemplo, se tu compara o Free com o Shu, que é o Olho Escarlate no caso, né? O Free nesse tempo todo ele sempre foi um cara extravagante, porém, sempre foi um cara que apesar de ser todo extravagante, ele quando falava com a Chris, quando conversava com o Vault, ele parecia ser bem tranquilo, ou seja, o Free de sempre. Só que na batalha ele mudava a postura, né? Em 2 batalhas aconteceu isso, né? Contra o Lui e contra o Vault. Agora, o Shu, né, o Olho Escarlate, que agora se tornou o Spriggan, né, o Spryzen, né, o Spryzen, na versão ocidental, o Spryzen. O Spryzen, ele tá absurdo, ele vem a cada batalha que ele disputa, ele vai quebrando um meio diferente. Ele quebrou o do Vault, ele quebrou o Noctemis, ele quebrou o Luinor do Lui. E ele tá louco pra quebrar mais um meio do Vault aí, né? Ele vem com tudo, ele não é o mesmo cara. Inclusive o Daigo e o Ken foram conversar com ele bateu tão forte na luva do Ken que rasgou. A luva não, o fantoche do Ken. Rasgou o fantoche do Ken. Então, ele tá... é aquela coisa que eu digo, ele tá alterado. Ele está alterado psicologicamente, não é normal um ser desse estar assim. Eu diria que a trupe da Academia Beigoma está louco para que o Shu volte ao normal, o Escarlate vá embora e volte a ser o Shu de antes, né? E eu acho que o único jeito para voltar a ser o Shu de antes é uma vitória do Vault para cima do Shu. E eu acho que isso vai acontecer na batalha final. O Vault nunca venceu o Shu, né? Seria uma boa hora para ele ganhar. Pode ser que ele ganhe. E na verdade, o que eu posso dizer do Shu? O que me parece o Shu nessa reta final? O Shu me parece muito o Hyuga em Metal Fusion, né? Que o Hyuga tinha um poder sombrio ali dentro do L-Dragon. Eu diria que o Shu também tem um poder sombrio, mas ele tem um poder do hacking, a gente pode dizer, que é um poder que não é meio um poder sombrio, mas é um poder que meio que ele tá deixando o poder do Spryzen ser maior do que ele. Tanto que nos 2 últimos episódios de Beyblade Metal Fusion, o Hyuga chegou a também dizer que ele era o L-Dragon. Eu não sou o Hyuga, eu sou o L-Dragon. Nos últimos episódios ele chegou a falar isso, né? Tudo bem que naquele último episódio ele já tinha virado até um dragão, ele tava a cara toda deformada, mas é Metal Fight pode, né? Metal Fight era todo fantasioso mesmo durante a temporada inteira, então isso não é um grande problema. E eu não acho que o Shu vai se virar outro cara, vai virar um dragão, sei lá, vai virar um... Eu não sei como é que é o nome do bicho que é o Spryzen, mas é algum bicho com uma lâmina bem forte, né? Eu não sei exatamente o que ele é. Mas ele parece meio que um dragão também. Então isso é muito parecido. E aí eu digo de novo, o Theory parece como se fosse o Doji e ele como se fosse o Shu parecendo como se fosse o Ryuga em Metal Fusion. Que aí tem até uma parte que o Theodore pega o Spryzen e ele fala assim, não toque em mim, não toque em mim, que eu sou o Bei agora, entendeu? Com aquele negócio, porque o que eu digo? O Ryuga ele estava totalmente possuído pelo poder sombrio, porém ele tinha consciência dos seus atos. E me parece que o Shu também tem consciência dos seus atos quando está fazendo isso. Porque ele até chega a falar, ele até consegue de vez em quando lembrar do Vault, ele sabe quem é o Ken, sabe quem é o Daigo, ele deu pra ver quando ele conversou com as pessoas que
que ele conhece elas. Então não é uma outra pessoa, a memória dele não foi apagada. Ele conhece todas aquelas pessoas do ciclo dele. Porém, ele está estranho, ele está diferente, dá pra ver claramente que ele está diferente. E eu não acho que eu duvido muito que seja porque ele está treinando demais. Ele está tão focado que ele não quer saber que ele não nem dá oi mais para os antigos amigos dele. E outra coisa, o Akiya falou que ia investigar esse negócio e ele voltou, mas ainda não disse nada. Será que ele vai dizer alguma coisa? Temos mais um episódio aí, o último episódio final, pro o Akiya dar o seu veredito final do que ele achou na investigação. Porque ele falou que ia investigar, ele falou, vou dar uma investigada no que esse Theodore tá fazendo. E esperamos, aí temos mais um episódio para ele revelar tudo para nós. Será que ele vai revelar mesmo? Espero que ele revele, né? O Akiya, por favor. Então é isso aí, fechamos o nosso episódio de hoje. Comente o que você achou do episódio. Não comente o que acontece no episódio final. Porque temos pessoas aqui assistindo a review que a gente não quer sofrer os famosos spoilers, tá bom? Então não comente o que acontece no episódio final aí. Vamos esperar para ver o último episódio de semana que vem. E aí eu vou dar meu veredito final sobre essa temporada que tá muito boa. Tá muito boa. Esse desfecho tá sensacional. Eu diria que esse final de episódio aqui, esse final de batalha, que a gente teve até o início da batalha, que o Shu, o Eury Skylight, destruiu logo na primeira batalha o Vault, né? Não destruiu bem, mas foi muito bem, eclodiu o Vault, né? E teremos então o restante aí da batalha, muito interessante. E olha, esse episódio final promete. Então fechamos o vídeo de hoje. Se inscreva no canal, curte o vídeo se você gostou do vídeo, pra dar uma força também pro canal aqui, pra gente poder entrar no em alta, quem sabe. Mentira, não vai conseguir entrar no em alta, mas tentar dar uma subidinha, né, provida pra gente ganhar mais visualizações e tal. E ativa o sininho para ser notificado. Semana que vem teremos a review do episódio final, a review da temporada, a análise geral da temporada, tá bom? Vamos fazer uma análise geral bem legal, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.